Tá sinusal? Então podemos começar. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sinusalcast, um espaço onde iremos falar sobre a saúde do coração e doenças cardiovasculares. E o tema escolhido para conversarmos hoje é uma doença que atinge milhões de brasileiros, responsável por infarto, AVC, doença cardiovascular como um todo, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença renal dialítica. Estamos falando sobre a hipertensão, uma doença que é silenciosa, na grande maioria das vezes não causa nenhum tipo de sintoma, mas pode causar um estrago enorme na sua saúde cardiovascular com o passar do tempo. E vamos começar falando sobre o que é a hipertensão. A hipertensão, ela é definida como a pressão elevada acima de níveis como 14/9, por exemplo, de forma sustentada. E por que que isso é importante? É importante definirmos o que é hipertensão, porque eh, você pode ficar com a pressão alta, por exemplo, ao subir uma escada, ou ao ficar irritado com um colega de trabalho, ao passar raiva, ao ficar estressado no trânsito, por exemplo, e a tua pressão pode subir de forma temporária. Dali a pouco ela volta a baixar quando você se acalma, por exemplo. Porém, quando essa pressão ela fica elevada de forma sustentada com o passar do tempo, é aí onde mora o perigo e vai causar lesão nos vasos do seu organismo como um todo. Então, a definição de hipertensão é essa: pressão elevada de forma sustentada, ok? E por que que é tão importante esse tema? Por que que essa doença ela é tão relevante? Porque ela é uma das doenças mais prevalentes na população como um todo. Estima-se que mais de 30% da população brasileira seja hipertensa e, com o passar do tempo, ela vai ser um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, como eu disse no início. Doença renal crônica, que pode levar à hemodiálise, doença retiniana, que pode levar à cegueira, doença cerebrovascular, podendo levar a AVC, ou a AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, infarto agudo do miocárdio, ou seja, ela afeta como um todo quase todos os órgãos do nosso organismo. E o que eu vejo de maior, quais são os maiores erros dos pacientes quando se trata de hipertensão? Erro número um: tomar o remédio somente quando a pressão sobe. Isso é um grande erro. Porque o objetivo do tratamento, a partir do momento que você é diagnosticado com hipertensão, o objetivo do tratamento é manter a pressão controlada. Então, se você está tomando o remédio e a sua pressão chegou em níveis desejados, isso é um sucesso do tratamento. Quando você tira o remédio, a sua pressão volta a subir. Então, se você tomar o remédio somente quando a pressão subir, ela vai ficar oscilando, né? Então, é interessante, a partir do momento que você atingiu o controle pressórico, você manter a sua medicação de forma contínua e, de vez em quando, ir aferindo a sua pressão para ver se está tudo bem. Um outro grande erro que eu vejo é parar de tomar o remédio da pressão porque ela normalizou. Veja bem, se você foi diagnosticado com hipertensão e a sua pressão, você começou a tomar o remédio, sua pressão normalizou, isso quer dizer que o remédio está trazendo a sua pressão para os níveis normais. Nesse momento, se você parar de tomar, ela vai voltar a subir. Então, é interessante você manter o tratamento e só parar de tomar a medicação ou trocar de medicação depois de uma avaliação, uma conversa com o cardiologista, tá bem? Um outro erro que eu vejo muito comum é você, no diagnóstico, confiar em apenas uma medida. Ou seja, você é uma pessoa que não tem hipertensão, começou a ficar ter picos pressóricos, a sua pressão ficou alta em alguns momentos e você acha que já é hipertenso. Isso está errado. A aferição em apenas uma medida não dá o diagnóstico de hipertensão. Para isso, nós temos algumas técnicas ou exames para chegar ao diagnóstico de hipertensão.
pelo menos 3 medidas no consultório e no consultório a pressão estar acima de 14/9, isso daí já podemos chegar a um diagnóstico de hipertensão. Porém, quando o paciente vai ao consultório, existe um estresse, muitos ficam hipertensos somente pelo fato de estar indo ao médico. Isso é chamado de hipertensão do jaleco branco. Isso é comum e às vezes o paciente está com a pressão alta durante a consulta, quando chega em casa a pressão é normal. Também existe o oposto, às vezes o paciente tem uma pressão alta em casa e quando chega no consultório ela não está tão elevada assim, não conseguimos chegar ao diagnóstico aferindo a pressão somente no consultório. Então, para tirar essa dúvida, ou seja, fazer o tira-teima, nós temos algumas ferramentas. Primeiro, o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho de pressão que você vai para casa com ele, um aparelhinho, e fica medindo a tua pressão durante 24 horas. Isso vai dar um gráfico que vai para a gente saber se você tem ou não hipertensão. Ou então, uma simples MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial que o paciente mesmo faz. Qual a diferença entre esses dois? O mapa nos dá a pressão durante o sono, que é importantíssimo. Por que que é importante saber a pressão durante o sono? Pois durante o sono é normal e esperado que a pressão baixe, porque o seu sistema cardiovascular está descansando, existe uma ativação simpática, que é uma ativação hormonal do teu organismo, que coloca o teu sistema cardiovascular, digamos assim, em descanso. Tua frequência cardíaca baixa, a pressão baixa. Se durante o sono a tua pressão permanece alta, isso pode ser classificado como hipertensão e você precisar de um tratamento, tá bem? Vamos agora para algumas perguntas frequentes que eu mais recebo no consultório. O café aumenta a pressão? Sim, o café aumenta a pressão em alguns milímetros de mercúrio, porém ele não determina a doença hipertensão. Não é por tomar um cafezinho que você vai se tornar hipertenso, tá bem? Se você é hipertenso, está tomando as medicações, está bem controlada a sua medicação, você pode tomar o seu cafezinho, não tem problema algum, sem abuso, sem exageros. Lembrando sempre da recomendação de não tomar o café depois das 2 da tarde ou por mais tarde, perto da noite, porque isso pode interferir no teu sono, tá bem? Academia aumenta o risco de ter hipertensão? Não, exatamente o contrário. Já é comprovado que os exercícios físicos resistidos, esses de força e as atividades físicas aeróbicas, elas protegem o seu coração e fazem com que você tenha níveis pressóricos mais elevados. A prática de atividade física pode reduzir em até 5 milímetros de mercúrio a sua pressão arterial. Então, está muito bem recomendado fazer atividades físicas em quem é hipertenso. Porém, você tem que estar bem tratado, tomando as medicações com a medicação com a sua pressão sob controle. Se você, digamos que você é uma pessoa que é hipertensa e está tomando a medicação está fazendo a sua pressão ficar controlada, você pode sim praticar atividades físicas. Agora, se você tem a pressão alta e vai praticar atividade física sem tomar as medicações, durante a atividade física, sua pressão pode ficar em níveis muito altos, a ponto de ser perigoso, tá bem? Então, para a pessoa que é hipertensa, tomar as medicações e sim, praticar atividades físicas que vai ajudar no controle pressórico. O remédio para pressão vicia? Não, né? O remédio para pressão não vicia, é uma medicação, a maioria das medicações são muito seguras e você pode tomar, é esperado que você tome por um longo período essas medicações, e muitas vezes a vida toda você vai tomar essas medicações, então elas são seguras e não causam nenhum tipo de dependência química. E existe cura para pressão arterial? Essa é uma dúvida muito comum. Não, não existe cura para hipertensão arterial. Se você em algum momento recebeu o diagnóstico de hipertensão, você sempre vai ter esse diagnóstico.
Pode em algum momento você parar de tomar as medicações? Veja bem, se você tiver um excelente controle pressórico, em algum momento você estiver tomando a medicação e você começar a sentir a hipotensão, ou seja, a pressão baixa, a gente pode tentar fazer a retirada dessas medicações ou o ajuste das doses, tá bem? E você passar algum período sem medicação, mas você sempre vai ser um hipertenso, sempre vai precisar de cuidados. Cuidados é, não medicamentosos, digamos assim. Você vai precisar se alimentar bem, você vai precisar praticar atividades físicas, manter um sono regulado e ficar sempre monitorando a sua pressão. Se ela voltar a subir em algum momento, você vai ter que voltar a tomar as medicações, tá bem? E por que que a hipertensão é tão perigosa, né? Porque ela aumenta o risco em muito, né, de ter AVC, infarto, eh, doença renal crônica e doença retiniana, cegueira. Então, é uma doença que acomete todo o nosso organismo e por isso ela é muito perigosa. Vamos agora ao nosso quadro tão esperado que é o VAR da Cardiologia. Roda a vinheta! Na dúvida, chama o VAR. O VAR da Cardiologia. A precisão decide vidas. Quando o assunto é o coração, cada segundo conta. Pessoal, hoje iremos analisar um caso que aconteceu essa semana, nos últimos dias, né? Que foi o Alex Escobar, um comentarista esportivo da Globo que acabou passando mal durante uma entrevista ao vivo, né? Vamos ver o vídeo e analisar o que aconteceu durante o episódio. Patrícia, bom dia para você, bom dia aí para o Nuno, para todo mundo que acompanha o encontro. Então, Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez ali, um treino completo, né? O Neymar é um jogador que a gente está esperando por ele, né, na Copa do Mundo, e fez o treinamento completo. Deve jogar sim no próximo jogo da Seleção Brasileira. Notem que durante a fala dele, ele tem essa fala mais quase que enrolada, né, com dificuldade para falar. E o que será que está acontecendo aqui, né? Na reportagem diz que ele teve um pico pressórico. O que que a pressão arterial elevada pode fazer no organismo da pessoa para que ela tenha alterações da fala, por exemplo? Existe um termo dentro da cardiologia que é chamada encefalopatia hipertensiva, ou seja, é uma condição em que o cérebro vai sofrer, tá bem? Por conta da pressão muito alta. Então, se você tem um pico pressórico onde a sua pressão sobe ou de forma muito rápida, ou de forma lenta, porém ela chega a níveis muito altos, estamos falando de pico pressórico acima de 200, 220, 250 de pressão sistólica, e o organismo perde a autorregulação, essa capacidade de regular o tanto de sangue, a pressão de sangue que chega no sistema nervoso central, e isso causa alterações neurológicas, ou seja, alteração no nosso cérebro. Essas alterações elas podem ser de diferentes etiologias, de diferente maneira ela pode acontecer, né? Ela pode acontecer rompendo um vaso, causando um acidente cerebrovascular hemorrágico, né? Ou seja, pode ser uma das causas do acidente vascular hemorrágico é a causa hipertensiva, e pode causar também essa pressão muito alta dentro da cabeça, também pode causar edema cerebral, e esse edema cerebral levar a sintomas, tá bem? Ou também a pressão muito alta pode causar AVC isquêmico, também pode ser uma das causas. Se você tiver placa de ateroma ali em alguma das suas artérias e chegar com a pressão muito alta, isso daí pode ser causa de de entupimento agudo, né? De uma pequena artéria e causando um acidente vascular hemorrágico. Isso é chamado de emergência hipertensiva. Por quê? Esse termo, dentro da cardiologia, ele quer dizer que a pressão alta causou lesão a algum órgão-alvo e, nesse caso, o órgão-alvo é o próprio cérebro. Essa emergência hipertensiva é uma situação de urgência, de emergência, que você deve ser atendido dentro de uma unidade hospitalar. Se
possível dentro de unidade de terapia intensiva, ou seja, dentro de uma UTI. Qual que é o objetivo quando você tem essa condição? É baixar a pressão até que você tenha recuperado a sua condição neurológica de novo. Notem que ele ficou com essa fala mais enrolada, isso daí pode ter sido causado por uma emergência hipertensiva. Essa emergência hipertensiva causou um dano, alguma lesão cerebral, reversível ou não, e isso daí que causou aquele sintoma que ele teve durante a entrevista, quando ele estava falando ali. Então, dentro da análise do Alex Escobar, chegamos, não tem como saber sem olhar os exames, obviamente, né? Ele foi internado nessa ocasião, passou por vários exames, provavelmente passou por exames neurológicos para saber se aconteceu algum tipo de AVC ou não, alguma lesão neurológica permanente, para depois ser liberado para casa. Até o momento não sabemos se ele ainda já foi liberado. Parece que ele foi liberado para voltar às atividades dele já, né, com o trabalho, mas a gente não sabe ao certo o que foi que aconteceu, mas muito provavelmente, se ele teve um pico pressórico, ele teve uma emergência hipertensiva nesse momento, porque ele teve a pressão alta associada a sintomas neurológicos. Isso daí é uma condição grave de saúde que tem que ser atendido rapidamente, prontamente, dentro de unidade hospitalar ou até mesmo de unidade de terapia intensiva, tá bem? Então, esse foi o caso da semana. Um caso interessante para lembrar que a pressão alta, a hipertensão, não deve ser negligenciada pela população como um todo, né? Ela, por não causar sintoma, muitas vezes nós negligenciamos, mas ela é uma das doenças mais comuns dentro da população como um todo, né? Principalmente da população brasileira. Mais de 30% da população brasileira tem essa doença e ela é responsável por múltiplas doenças cardiovasculares, é um grande fator de risco e sim, dentro da cardiologia, ela é um grande alvo terapêutico. Nós temos excelentes medicações para tratar a hipertensão hoje em dia. A gente consegue um excelente controle e a partir do momento que você tem o controle dos seus níveis pressóricos, você vai levar uma vida praticamente normal. Só lembrar de tomar as medicações, praticar atividade física, se alimentar bem, pouco sódio, dieta rica em potássio, alimentos de fontes naturais e boas noites de sono, onde você descansa, o sistema cardiovascular também descansa, para que você preserve o seu sistema cardiovascular no longo prazo, para que você evite ter esse tipo de lesão. Se o Alex Escobar era ou não hipertenso, não sabemos, mas isso pode acontecer em pessoas hipertensas e não hipertensos que estão desenvolvendo a hipertensão ou que estão passando por períodos de estresse muito grande. Isso daí também pode acontecer, tá bem? Até o próximo episódio. Esse foi o segundo episódio do Sinuscast. Hoje avaliamos e conversamos sobre hipertensão, uma doença muito comum, e no VAR da Cardiologia analisamos um caso de hipertensão no Alex Escobar, que é um comentarista esportivo da Rede Globo.